Olha só, eu fiz uma pergunta que é uma pergunta que a priori parece muito simples, mas não é nada simples, nessa relação da totalidade, da particularidade, que é uma relação dialética das particularidades com a totalidade ao longo da história. Em pouco tempo você conseguir decodificar isso não é fácil, mas a pergunta é como que se deu esse processo do desenvolvimento do neoliberalismo no país como um todo, principalmente na educação, no final dos anos 80 até os dias de hoje. Bem, eu posso falar com um relato de quem viveu o final da década de 80. Eu comecei a militar no final dos anos 80, esse ano completo 30 anos de militância político-social, que na realidade não se separa, né? Toda militância política é uma militância social, né? E vice-versa. E o Consenso de Washington, que foi assinado ali na passagem dos anos 80 para a década de 90, no Brasil, ele teve como principal expoente o governo Collor, que foi eleito em 89, uma disputa histórica com o campo democrático popular, mas que não conseguiu se consubstanciar na sua totalidade, porque no meio do processo, em 92, teve impeachment, o que não significa que o governo que o sucedeu, o governo Itamar, não manteve características daquela propositura do Consenso de Washington. Mas nós estamos falando de um processo histórico que guarda suas peculiaridades, né? E o caso brasileiro, o caso chileno, o caso argentino, o caso mexicano, colombiano, a gente tem que ver as peculiaridades sociopolítico-econômicas que constituem a história dessas nações, desses países, para entender o porquê que alguns foram mais abruptos e outros menos. Por exemplo, eu penso que os movimentos sociais na década de 90, eles tinham um peso na sociedade e eram atores políticos com uma potencialidade muito maiores do que eles estão nesse momento, né? Por um conjunto de fatores, né? A reestruturação produtiva, ela não tinha se dado de uma forma tão avassaladora como nós hoje estamos vivenciando. Na década de final dos anos 80 e nos anos 90, o movimento operário, por exemplo, já começava a se ressentir desse processo da reestruturação produtiva e se ressentir também da adequação dos seus sindicatos a uma lógica mais participativa, de colaboracionismo, né, chamado sindicalismo cidadão, abrindo mão de algumas lutas, de algumas resistências, né, do debate da concepção da sociedade enquanto uma sociedade de classes. Isso é importante ser colocado, mas isso foi tudo num processo. Eu penso que no início dos anos 90, até por conta do que foi o movimento do Fórum Collor, que acendeu e realimentou o movimento de 84 pelas diretas, né, pela redemocratização, nós tivemos um processo muito forte e pungente de resistência, principalmente no movimento estudantil. Eu me lembro que em 1997, por exemplo, o Edson Lobão, que então era senador pelo PFL, tentou implementar no Senado uma proposta de aplicação de mensalidades nas universidades, né? E como rastilho de pólvora, muita gente pensava que a UNE estava morta, que o movimento estudantil estava sumido, mas como rastilho de pólvora, nós conseguimos mobilizar em 48 horas praticamente 20 universidades, ou melhor dizer, 20 estados e diversas universidades em 20 estados da federação, fazendo, se não me engano, no dia 21 de maio de 97, um grande ato nacional contra a privatização das universidades. E nós tivemos manifestações históricas. A UFMG, por exemplo, onde eu era estudante, ela conseguiu não apenas paralisar todo o campus da Pampulha, para quem conhece, é o maior campus, né? Tinha lá as unidades do centro, mas os estudantes saírem em passeata do campus até o centro da cidade. São 8 quilômetros de distância, um sol de lascar, eu me lembro muito bem. Isso nunca tinha acontecido na história da UFMG, nem nos tempos da ditadura militar. No Rio de Janeiro teve ocupação, em São Paulo teve paralisação. A pressão popular foi tão forte que o senador engavetou o projeto e recuou. E o projeto foi retirado da pauta do Senado. Foi uma grande vitória, né? Mas ao longo dos anos 90, e principalmente ao longo do período dos governos petistas, nós tivemos um arrefecimento das lutas sociais, e não dá para não dizer isso. Houve uma cooptação de diversos setores dos movimentos sociais, setores importantes que mobilizavam, que politizavam. Paralelo a isso, houve um desarme ideológico
O que é o desarme ideológico? É você deixar de formar e dizer como que se dá a lógica da sociedade e começar a constituir factoides, elementos diversos que, ao invés de se contrapor à realidade, procuravam interpretá-la de uma forma mais amena e mais complacente, dentro dessa lógica que eu disse ainda há pouco, de um novo modelo de conciliação de classes que estava se instituindo. E esse é um dos grandes problemas da conciliação de classes, né? O desarme, o arrefecimento, a perda de identidade, de autonomia e de independência dos movimentos sociais. Só que a lógica do capital, ela avança, né? Ela segue o seu percurso. E as contradições avançam mais ainda, de uma forma até muito mais abrupta, e se equacionam de uma forma até muito maior do que o próprio processo de reestruturação produtiva e de transformações sociopolíticas e econômicas que vão se dando. Então, quando a gente pensa o que foi a implementação do neoliberalismo no início dos anos 90, o que é o neoliberalismo hoje, a gente tem que pensar toda a mudança da subjetividade, das organizações, dos atores políticos, dos movimentos sociais, que de alguma maneira colaboraram com a conciliação de classe e que se afastaram momentaneamente ou durante um período longo de um papel que eles tinham anteriormente, nos anos 70, nos anos 80 e também nos anos 90, que era da organização, da formação, da luta. Isso não pode ser generalizado, mas setores importantes, centrais sindicais, sindicatos, federações, que têm peso regionais ou peso nacionais, embarcaram nisso. E isso, de alguma maneira, do ponto de vista da subjetividade da classe, da subjetividade da organização dos movimentos sociais, ajuda a entender um enfraquecimento e, ao mesmo tempo, o fortalecimento dessa onda conservadora em curso no país. Eu vejo hoje muitos jovens, por exemplo, falando em Estado, em política, defendendo privatizações, defendendo teses liberais, mas esses jovens não viveram o que foi o período de crise dos governos Collor. Esses jovens não estavam nas universidades federais em 1995, 1996, 1997, onde muitas, por conta do sucateamento orquestrado pelos governos neoliberais de Fernando Henrique Cardoso, tiveram suas contas de água, de luz sem pagar e praticamente funcionaram às escuras, de greves longas por conta de reajustes salariais e congelamentos salariais impostos aos trabalhadores, de hospitais universitários que fecharam e que prejudicaram dezenas de milhares de pessoas que dependiam da assistência desses hospitais universitários e que não vivenciaram a pujança da resistência. A resistência, ela também educa. Não vivenciaram esse período de crise e a resistência daquele período dos anos 90. Então, quando eu digo sempre que é um momento de reorganização da classe, é um momento também de reeducar, de relembrar, de decodificar essa realidade conjuntural sistêmica que tem um início, um meio e a gente espera que tenha um fim em breve, significa você o quê? Formatar ideologicamente a juventude atual para ela compreender essa dinâmica que ela é muito mais profunda e é sistêmica e histórica. E não apenas arraigada a uma questão da crise moral, ou ético-moral, como a imprensa e alguns setores da sociedade tentam tratar, e que não tem apenas um laço na crise econômica de 2013, 2014, 2015, mais recente que nós vivenciamos. Essas são algumas tarefas que o conjunto de lutadores e lutadoras dos movimentos sociais tem. E isso ajuda a entender um pouco da dinâmica do fortalecimento do neoliberalismo. Hoje, a agenda inconclusa do neoliberalismo ela está sendo colocada praticamente em prática. A agenda que, de alguma maneira, o PT não quis destravar de todo, porque seria um suicídio com a sua base social. A agenda que o governo Fernando Henrique Cardoso não teve condições conjunturais de aplicar, um conjunto de fatores, inclusive pela crise que ele vivenciou no final do seu governo, 97 até 98, 99, mas que hoje ela encontra um conjunto de fatores propícios. E o pior, que para poder ser investida de autoridade moral, ela usa da moral, e de uma moral
sectária, de uma moral tipicamente fascistizante, intolerante, de uma moral obscurantista, para poder se auto-justificar e ao mesmo tempo desviar o foco, né, das contradições e das ameaças em cursos que vai atingir a vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país, independente de quem eles votaram, né? Não vai ter emprego para todo mundo, isso é uma falácia, a qualidade da saúde vai decair, a qualidade da educação vai decair, porque o neoliberalismo é a privatização da vida humana. E numa sociedade onde você tem cada vez menos empregos, onde você tem cada vez mais contradições sociais, cada vez mais miséria, cada vez mais barbárie, né, a qualidade da vida humana ela fica cada vez mais restrita e cada vez mais ameaçada. Isso são tarefas pedagógicas, organizativas, que cabem nesse processo da reorganização e do enfrentamento que cabe a nós, lutadores e lutadoras, que tem um compromisso com uma sociedade que supera as contradições da lógica do capitalismo, né, estarem começando a constituir. Não vai ser de curto prazo, por isso que há necessidade da persistência, da unidade e da paciência, fundamentalmente, mas principalmente da unidade e da persistência para conseguir resistir e superar esse percurso do neoliberalismo nesse momento no país.